Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Veja quais são os destaques de hoje. Colegiado discute política de educação inclusiva. Concursandos da área de segurança pedem apoio para aumentar vagas em concurso de 2018. CPI das licenças ouve o ex-diretor-presidente do IEMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Na primeira segunda-feira do mês, a Assembleia recebe participantes da Tribuna Popular, que falam de temas de livre escolha. A repórter Patrícia Bravin traz para a gente a cobertura da tribuna e também a tramitação dos projetos de lei em plenário. Na sessão ordinária desta segunda-feira foram lidos 10 projetos de lei e uma proposta de emenda constitucional de autoria parlamentar que passaram a tramitar na casa. As proposições vão receber pareceres das comissões permanentes e depois retornam ao plenário para votação. E a segunda-feira também contou com a Tribuna Popular. É o momento em que os representantes da sociedade capixaba discursam sobre temas diversos no horário do grande expediente. Dentre os temas abordados, o destaque: a revisão do marco legal para o saneamento básico, a receita de royalties e a participação especial sobre a produção de petróleo e gás e a acessibilidade plena para pessoas com deficiências. É muito fácil falar de acessibilidade arquitetônica, certo? A acessibilidade plena, ela é mais avançada. É uma acessibilidade que começa dentro da instituição. A gente começa com um trabalho de orientação e mobilidade, que é ensinar o deficiente a se locomover, é a leitura braille, a informática, a orientação e mobilidade e estimulação das crianças com deficiência visual. Por quê? É preparar essa pessoa com deficiência para ser integrado à sociedade. Então esse é um trabalho que o Instituto Braille vem fazendo há anos. Nós viemos apresentar aos deputados e toda a sociedade capixaba todo o trabalho que foi realizado na perspectiva de petróleo e gás, do setor de participações governamentais, que redundou no acordo que foi celebrado pelo governo do estado, pela Petrobras e pela ANP, do acordo de Parque de Jubarte, que representou um acréscimo e um incremento volumoso de recursos para o estado, que vai poder ser aplicado tanto numa poupança para as futuras gerações, como também ser aplicado em obras de infraestrutura. Então todo esse trabalho foi um resgate das tratativas, do acordo que foi celebrado, de como precisou ter um aprimoramento da fiscalização da indústria do petróleo, que é uma indústria de extrema relevância para o estado do Espírito Santo, na arrecadação, nos trabalhos que gera de riqueza e também emprego e renda. Então todo esse trabalho, toda essa perspectiva que a Secretaria da Fazenda, por meio dos seus auditores, através de um trabalho de monitoramento e fiscalização, representou numa conquista para o estado do Espírito Santo, que são recursos que poderão ser destinados às novas gerações, como também à infraestrutura e o desenvolvimento sustentável do estado do Espírito Santo. 7.500 estudantes com deficiência são atendidos nas escolas públicas do estado. Esse panorama foi traçado na reunião do Colegiado de Educação. A política estadual de educação inclusiva foi o tema abordado em reunião do colegiado que trata do assunto na Assembleia. Sumica Freitas, subgerente de Educação Especial da SEDU, a Secretaria de Estado da Educação, apresentou um panorama da educação especial na perspectiva da inclusão no Espírito Santo, onde cerca de 7.500 estudantes com deficiência são atendidos nas escolas públicas regulares. Há um reconhecimento dessas crianças como sujeitos de direitos. Isso nos desafia no trabalho com a educação especial, na proposta pedagógica a ser desenvolvida com ele, tanto num trabalho colaborativo, que é dentro da escola, num trabalho na sala regular ali com os professores especializados e o professor regente, como no contraturno também no atendimento educacional especializado, tendo esse professor especialista, tendo cuidadores, tendo toda uma equipe ali e uma articulação com a família. A formação contínua do estudante e a qualificação dos professores da educação inclusiva foram outras demandas apontadas.
Nós temos desafio hoje, né, dentro da educação, com formação de professores, formação dos professores especializados, dos gestores. Nós recebemos demandas também de secretários de educação, de gestores dentro das secretarias de educação, ou seja, é uma necessidade formativa permanente, né, de entender quem são esses sujeitos, né, que estão conosco diariamente. Há um tempo eram vistos de forma exclusiva da sociedade, que não teriam acesso a essa educação, mas que hoje nós reconhecemos que eles são sujeitos e estão conosco nessa ação política, pedagógica e que tem vez e voz também em trazer suas proposições. O presidente do Colegiado de Educação, deputado Vandinho Leite, apoiou o trabalho da Subgerência de Educação Especial. Eu gostaria de parabenizá-la porque estava até comentando aqui com o deputado delegado Lourenço Pasolini, tem propriedade naquilo que fala, conhece realmente da área e com certeza fica uma boa impressão para esta comissão. Tomara também, né, e já passando também a informação aí a Sandra, né, que é a gerente lá da sua área, que você tenha a liberdade necessária e o esforço de gestão por parte do secretário e toda a equipe para poder implantar as políticas públicas que estão em fase de estudos, mas com certeza será um grande avanço se for implantado a nível de Estado. A diferença entre o tempo de validade de um documento e o tempo da licença concedida à Vale foi objeto de questionamento na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as licenças concedidas pelo órgão ambiental do Estado às empresas. A CPI das licenças recebeu o ex-diretor-presidente do IEMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente, Sérgio Fantini Oliveira. A comissão questionou o tempo de licença de operação concedido pelo órgão à empresa Vale. O documento tem validade de 8 anos, mas a indicação do corpo técnico do IEMA era uma licença pelo período de 6 anos. Há uma contradição entre o que ele disse, né, que a ampliação para 8 anos teria sido fruto de uma avaliação feita por equipe técnica e não sei mais quem e tal, sendo que na semana passada o Takahiko esteve aqui, que liderou a comissão principal que avaliou essa situação, disse que não sabia por que 8 anos, uma vez que a comissão técnica teria orientado 6. Então a gente tem que avaliar essas contradições, né, para ver o que é que realmente existe aí. Existem coisas que ele não respondeu, né, ou respondeu da forma que ele achou conveniente. Então, tem muita coisa ainda para ser aprofundado. Agora, legalmente, seria fundamental que a gente tivesse aqui os procuradores, né? Então, foi uma pena que a maioria dos membros da comissão não acatou o meu requerimento para convocar o procurador federal, né, o senhor André Pimentel, e o promotor Marcelo Lemos, e que este tem muita coisa a explicar, porque se existe uma contradição entre aquilo que foi feito e aquilo que são as orientações legais, essas pessoas são fundamentais para explicar por que deram o aval, né, para o fechamento da aprovação dos licenciamentos. Então, nós vamos continuar insistindo na convocação dos dois aqui, porque a presença deles aqui é fundamental para esclarecer essas questões todas. Sérgio Fantini Oliveira não quis gravar entrevista. Concursandos das áreas de segurança pediram apoio do colegiado para pleitear, junto ao governo do Estado, a abertura de mais vagas em concurso realizado no ano passado. A Comissão de Segurança vai solicitar ao governo do Estado o aumento no número de vagas nos concursos de 2018, ainda em andamento, das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros. Esse foi o principal tema tratado na reunião do colegiado, que recebeu representantes dos aprovados nos concursos e também do Executivo Estadual. Segundo o representante dos concursandos, na Polícia Civil, por exemplo, a quantidade de vagas está bastante defasada. Essas vagas, elas são definidas por lei. Então existe a Lei 531 de 2009, que diz que, por exemplo, são 1.130 vagas para investigador. E hoje nós temos em torno de 950 investigadores. Ou seja, existe uma demanda grande para cumprir essas vagas, que são definidas por lei, para investigador, para peritos, para escrivães, para diversas vagas.
Durante a reunião, os parlamentares aprovaram o relatório apresentado pelo deputado Luciano Machado, que sugere envio de indicação ao governo solicitando ampliação no número de vagas nos concursos das 3 corporações. Nosso trabalho foi nesse sentido, de que encaminhássemos após esse relatório uma proposição ao governo do Estado para que esses excedentes que foram aprovados dentro da necessidade de segurança pública do Estado do Espírito Santo, eles também sejam chamados, sejam inseridos no cadastro de reserva, para que sejam chamados e ingressem nas 2 instituições. A reunião contou ainda com a participação da comandante da Guarda Municipal de Vila Velha. Ela apresentou as demandas do grupo e falou sobre a possibilidade de criação de uma guarda metropolitana para atuar na Grande Vitória. Seria uma força a mais, né? Porque a gente somaria forças e não estaríamos tão limitados. E com isso a gente está trazendo alguns projetos de lei que regem outras guardas metropolitanas dentro do nosso país. A Assembleia abre espaço permanente para artesãos comercializarem suas criações. Veja como fazer para participar da Feira de Artesanato. Artesãos de vários municípios do estado passam a contar com mais de um local para expor suas criações. Aberta no mês de julho, a Feira de Artesanato acontece toda segunda e terça-feira, das 9 às 4 da tarde, no 2º andar, em frente ao restaurante da Assembleia. A artesã Maria Emília Alves, de Colatina, fala da importância da iniciativa para a categoria. Eu quero comercializar o meu produto, ou eu comercializo via mídias, rede social, ou então comercializo na minha residência. Então isso aqui é uma grande oportunidade que a Assembleia está dando para todos os artesãos, para aqueles que conseguiram se cadastrar ou têm essa disponibilidade de estar aqui na segunda e terça-feira para poder comercializar seus produtos. A iniciativa da feira permanente é do presidente da Comissão de Turismo da Assembleia, deputado Carlos Von. Nós temos grandes artesãos aqui no nosso estado, no Espírito Santo, mas que infelizmente falta ainda espaço para que eles possam expor seus produtos. Então, na verdade, a ideia aqui é oferecer para eles esse espaço, que circulam aqui aproximadamente 1.000 pessoas por dia, nesse corredor que dá acesso ao restaurante da Assembleia. Então nós vamos trabalhar com 30 artesãos a princípio na segunda-feira e 15 na terça-feira. Terça-feira o número é reduzido porque a gente também aqui tem a feira de orgânicos. Mas nós vamos estar atendendo todos aqueles artesãos que demonstraram interesse e também estão participando da nossa feira aqui. Sessão solene lembra os 160 anos da chegada dos imigrantes pomeranos ao Espírito Santo. Eles vieram da Europa e aportaram em terras brasileiras em meados do século XIX, no ano de 1859. A cultura e a história dos pomeranos foram destaque no plenário de Seu Cardoso durante sessão solene em homenagem aos 160 anos da imigração deste povo para o Espírito Santo. Os pomeranos são originários da região do Mar Báltico, entre as atuais Alemanha e Polônia. A cerimônia reuniu grupos folclóricos e o coral da Associação Diacônica Luterana. O diretor-geral do Arquivo Público do Espírito Santo falou sobre estudos realizados que resgatam a saga dos pomeranos. Ele destacou a importância deste povo para a cultura e a economia capixabas. Os pomeranos eram camponeses, tinham um hábito de lidar com a terra. O Espírito Santo precisava dessa mão de obra para ocupar as nossas florestas. Eles ocuparam a região serrana aí no meio da nossa mata ali no interior, ocupando lotes, desbravando esses lotes e com essa força do trabalho, com o conhecimento que tinham, um povo muito peculiar, muito interessante, que enriquece muito a nossa cultura capixaba, que é multifacetada, junto aí com todos os outros povos negros, os índios, os italianos, os portugueses, que ajudam a formar o capixaba. Entre as homenagens, houve a entrega da comenda Hermann Berger. Este professor e empresário pomerano, já falecido, ajudou a desenvolver, no final do século XIX, a região de Santa Maria de Jetibá. É uma grande homenagem para a gente, porque
A gente nunca assim, eu já vim 2 vezes aqui, já me apresentei aqui, mas tem gente que nunca veio, nem para Vitória não veio. A sessão solene foi uma iniciativa do deputado Adilson Espíndola, que é filho de pomeranos. Um povo honesto, um povo humilde, um povo feliz e que tem contribuído muito com o Estado do Espírito Santo. Um povo que tem muita fé, um povo que trabalha muito unido. E eu me sinto honrado de ser pomerano e estar aqui como deputado estadual e representando a nossa gente. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site e também em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão.